Os efeitos multiplicadores da generosidade. O texto base de hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 15. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme o que, gente? Determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros farão o que, gente? Louvarão a Deus em razão de quê? Pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom, o que, gente? Por seu dom indescritível. Guarda o texto, não sai daí. Eu estava pensando o seguinte, só para a gente se localizar na história bíblica e no tema dessa mensagem. Presta atenção, todo mundo comigo aqui? Sim ou não? Beleza. Escuta aí, abra os olhos e as oiças. Capítulo 8, verso 1, até o capítulo 9, verso 15, é uma temática só. É a temática da perseguição e da fome que estava acontecendo na Judéia, especialmente em Jerusalém. E Paulo estava tentando mostrar aos coríntios, uma igreja rica, abastada, uma igreja em um grande polo comercial, o amor que os irmãos das igrejas da Macedônia, igrejas pobres e perseguidas também, o amor que aquelas igrejas da Macedônia estavam demonstrando pelas igrejas da Judéia. Ou seja, ali é uma triangulação de experiências. Cristãos da Judéia, maioria deles judeus, convertidos ao cristianismo, com fome e perseguidos. Cristãos da Macedônia, muitos judeus, mas também a grande maioria, especialmente em Filipos, cidade de Filipos, não tinha judeus em Filipos, não tinha sinagoga, ele precisava de 10 varões para ter uma sinagoga, então estima-se que havia, na época que Paulo fundou a igreja em Filipos, menos de 10 homens judeus, mas a igreja tinha uma formação gentílica, e aí ele estava pegando uma igreja pobre, de formação gentílica, para ajudar uma igreja perseguida de formação judaica, e no meio estava recebendo as informações a igreja de Corinto, uma igreja que nós vamos ver que deu um trabalhozinho muito grande a Paulo. Um trabalhozinho muito grande, parece meio, um trabalhozinho grande, mas daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, esses dois textos são o coração dessa discussão, em que Paulo começa mostrando que tudo que acontece conosco é pela graça, tudo que nós fazemos de bom é pela graça, e encerra a sessão em 9:15, também dizendo que é pela graça. Observa comigo, abre o texto em 8:1, juntos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento de quê? De quê, gente? De quê? Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa? A graça de se entregar, a graça de semear a si mesmas para a glória de Deus e expansão do seu reino. Olha como é que ele termina o 9:15, no final do argumento dele. O que é que ele diz? Graças a Deus por seu dom indescritível. Que dom é esse que ele está falando? O dom da generosidade, o dom da entrega, o dom da gente
dá de si por amor ao Senhor. Observe que a sessão começa no 8:1 com um argumento de que tudo o que aconteceu com os macedônios foi obra da graça, e encerra no 9:15 também com a mesma coisa na cabeça, de que foi a graça de Deus que operou. Qual é o ponto inicial que eu quero então dizer para vocês agora? Bíblias abertas. Eu quero dizer o seguinte, gente: tudo que nós estamos tentando pregar aqui nesses dias e viver nas nossas relações com a igreja, com a cidade, é o seguinte: para que nós façamos alguma coisa de bom, Deus precisa ministrar sobre nós o que? A sua graça. Toda boa dádiva, diz Tiago, todo dom perfeito vem dele. É algo que está muito claro, aqui está a soberania de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu não acredito em lavagem cerebral, vamos lá, lavagem cerebral, vamos aqui, neurolinguística, vamos fazer o povo ser generoso, vamos fazer o povo chorar, com um vídeo de gente aqui morrendo de fome. Tudo bem, isso pode até servir como acessório de algo que foi ministrado por Deus no nosso coração em primeiro lugar. Então, por favor, especialmente quem nos visita, não se assuste com a minha mensagem. Nós não queremos nem um pouco, em nenhum momento, que você seja conduzido por qualquer outra coisa, a não ser a sua racionalidade e a aplicação da graça de Deus sobre a sua própria racionalidade. Aí eu estava pensando numa frase, eu fiquei pensando essa semana, não é nenhuma frase de nenhum grande pensador, não é a frase de John Bunyan, como eu trouxe, não é uma frase de Goethe, não é uma frase de um filósofo, mas é frase tupiniquim nossa aqui de Serginho Queiroz. Então, eu estava pensando, eu queria ler com vocês, vamos ler comigo esse início. Deus conhece um coração doador e que honra o seu nome. Aos que possuem esse tipo de coração, o grande doador nunca deixará de abençoar abundantemente, para que continuem a semear ainda mais. Qual é a tese de toda essa série? A tese de toda essa série é o seguinte: quando Deus ministra graça e eu me torno alguém entregue por Ele e para Ele no reino, Ele vai sempre suprir as minhas necessidades para que eu possa ir mais longe ainda. Vamos à introdução. Primeiro ponto da introdução, aí você vai começar a preencher, canetas na mão, lápis de olho na mão, batom, o que você tiver aí. Após falar do exemplo das igrejas da Macedônia e sobre o quanto elas foram generosas com os irmãos de Jerusalém, Paulo explica o que acontece quando nós vivemos para, palavra-chave, expandir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus com alegria de coração. Essa é a palavra-chave. Paulo explica aqui o que é que acontece quando nós vivemos para expandir o reino de Deus. O grande doador, segundo ponto, que também é o nosso Senhor, deseja que imitemos o seu caráter. Imitemos de imitar, imitemos o seu caráter, para que experimentemos a plenitude de vida e a alegria que contagia o mundo. Eu fico pensando, gente, Deus deu para a igreja a mensagem mais maravilhosa de todas, amém? Deus colocou em nós o seu Espírito. Deus disse em Atos 1:8, receberão virtude, receberão vocês poder do céu, e vocês serão as minhas o que, gente? As minhas o que? Testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Mas quem é a nossa Jerusalém hoje? Quem é a nossa Jerusalém? João Pessoa. É aqui a sede desse ministério. Então Deus, Ele quer exatamente que a partir dessa imitação, a gente fale, transmita, financie, cuide, expanda, para que essa alegria contagie a nossa Jerusalém, o nosso estado, o nosso país e o mundo. É isso que toda igreja cristã deve buscar: a sua própria Jerusalém, a sua própria Judéia, a sua própria Samaria e os confins da terra. Agora pensem comigo, nós estamos aqui porque Deus nos ama, amém, irmãos? Não há nada de mais em nós que tenha atraído a atenção de Deus, a não ser o seu amor. Não somos merecedores, não temos conta para que Deus pague, não temos créditos para apresentar a Ele, não temos promissórias que Ele tenha assinado de créditos que tenhamos com o Senhor. Nós seremos eternamente devedores da sua graça.
E só somos salvos porque Ele resolveu substituir o nosso pagamento pela vida do seu próprio Filho. Não é essa a mensagem do Evangelho? Gente, não tem boa nova melhor do que essa. E Deus quer que a gente espalhe essa boa nova. Ele quer que a gente espalhe isso de várias maneiras. Pregando, ajudando, construindo poço, ampliando os nossos núcleos de atendimento integral, fazendo com que a nossa escola cresça, fazendo com que tenhamos outras oportunidades de abençoar outras pessoas. Deus quer que a gente pegue tudo que Ele colocou na nossa mão enquanto comunidade e expanda para a glória dEle. É multiplicação, a palavra aqui é multiplicação. E eu vou já mostrar para vocês que Jesus está interessado em multiplicação. Mas vamos para o contexto. A igreja da cidade de Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo, em razão de sua profunda tendência a quê, gente? A quê? Ao quê? Carnalidade, brigas, prostituição, uso equivocado dos dons e um tanto de coisas. E mais, diferente das igrejas da Macedônia, vamos ler aqui o segundo ponto. Diferente das igrejas da Macedônia, onde os irmãos eram pobres e perseguidos, os membros da igreja de Corinto eram mais o que, gente? Eram mais o que? Abastados. Como vimos na semana passada, os cristãos de Jerusalém estavam passando por uma intensa perseguição, e muitos estavam passando o que, gente? Passando o que, gente? Fome. E aí você presta atenção para preencher. Nesse texto, ele exorta amorosamente os coríntios para que entendam o que um coração generoso pode produzir. O que um coração generoso pode produzir. E como as bênçãos de Deus se multiplicam quando Ele encontra generosidade verdadeira em nosso coração. Quando Deus encontra generosidade verdadeira no nosso coração, gente, é uma mistura explosiva. É coisa que não tem como você imaginar. Quando Deus encontra verdade, motivação correta e generosidade dentro de nós, é algo que nós não temos noção do que Ele pode fazer com isso no mundo. O que Ele pode mudar de estrutura iníqua, o que Ele pode mudar de estrutura de opressão, o que Ele pode mudar de estrutura de dominação, o que Ele pode mudar de estrutura de iniquidade, quando a igreja se lança para fazer a vontade dEle, e sai da sua acomodação, faz como Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, como Moisés, sai da tranquilidade do palácio, sai da tranquilidade da fazenda do sogro, e agora entra no deserto da vida, para conduzir as pessoas à água da vida. O que eu sei é uma coisa: Deus não multiplica dádivas quando nós estamos encastelados. O problema das igrejas hoje, especialmente das mais tradicionais, do qual orgulhosamente fazemos parte, do movimento batista, orgulhosamente, mas falo via de regra aqui, o que acontece é que o encastelamento e a preocupação extrema com o próprio umbigo, com a própria denominação, com os próprios comitês, com os próprios conselhos, com os próprios presbitérios, com os próprios, digamos, umbigos, faz com que haja normalmente uma paralisação do fluir da graça. Quando a gente quer ver Deus multiplicando, a gente tem que pular todo o tempo, como se estivesse pulando de uma montanha, dizendo assim: Senhor, me carrega aqui que eu vou pular agora. Eu vou fazer coisas que eu não faria de outra maneira. Eu quero ir além. É o que a Bíblia nos chama para ir além. Nos chama para ir além das nossas forças quando estamos cansados. Nos chama para ir além das nossas alegrias quando estamos deprimidos. Nos chama a ir além das nossas limitações quando achamos que não somos competentes. E nos chama para além da comodidade, porque a comodidade é algo que é muito gostoso, mas é extremamente destrutivo quando o assunto é multiplicação. E você joga isso para qualquer ponto. Você não multiplica sem trabalho duro, não é verdade? Multiplicar dinheiro tem que trabalhar, acordar cedo, vamos lá, A igreja não fala de trabalho, a igreja fala de aposta. Você dá um dinheirinho para Jesus, e aí Jesus vai te dar um dinheirão. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que aprender, a gente tem que superar as nossas comodidades. Quando eu tinha 33 anos, eu disse: até 40 eu vou falar inglês fluentemente. E fui atrás desse negócio. Fui atrás, detonei, ralei. Disseram que papagaio velho não aprende a falar, mas eu aprendi.
40 anos, próximo dos 41. Mas isso implica o quê? Sair da zona de conforto, acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde. E aqui Deus está mostrando para nós algo muito interessante. Ele quer que nós excedamos em generosidade, excedamos em participação, excedamos em amor por aquilo que move o coração dele. Mas vamos lá, gente. Os princípios que regem a multiplicação no reino de Deus. Vamos abrir a Bíblia de novo. Vamos agora para o início do texto do capítulo 9. Primeiro texto, verso 6. Vamos lá, gente. O que é que diz a palavra do Senhor? Vamos juntos. Lembrem-se de quê? Lembrem-se de quê? Aquele que semeia também. Mais uma vez. Vamos lá, juntos. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura. Ok. Vamos lá. O primeiro princípio, se você quer ver a multiplicação de Deus acontecendo na sua vida, no sentido bíblico, multiplicação da graça de Deus dele sobre o mundo, do seu papel como discípulo, princípio da proporcionalidade, é o primeiro princípio da proporcionalidade. Sem esse princípio, você não vai experimentar, sem entender esse princípio, você não vai chegar muito longe. O que é que diz o princípio da proporcionalidade? Vamos lá, leiam comigo. A colheita, vamos lá, leiam comigo, gente. A colheita é proporcional à semeadura. Quanto mais planto, mais colho. Vamos ler juntos comigo. Jesus ensinou nesse mesmo sentido em Lucas 6,38, referindo-se às nossas ações de não julgar, não condenar, perdoar e dar, como sendo boas sementes. Vamos para o 37 e 38, juntos, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado. Para aqui um pouquinho. O dar aqui está ligado a todo o contexto, ao dar graça, não é dinheiro. Há uma tendência tão terrível, tão medonha, tão maligna, que hoje a gente só raciocina as coisas de maneira financeira. O dar aqui está se relacionando ao que Jesus diz anteriormente. O dar o quê? Quando eu não julgo, eu dou o quê? Tolerância e amor. Quando eu não condeno, eu dou o quê? Apoio e intercessão. Quando eu perdoo, eu estou dando à pessoa uma oportunidade de acertar. E quando Jesus diz aqui, deem e lhes será dado. Agora, de que maneira? Eu dou alguma coisa, mas observe que o que eu recebo vai ser muito proporcional. É óbvio, eu vou colher a partir daquilo que eu plantei. E como é que é essa colheita? Jesus diz, vamos lá, o que é que ele diz? Deem e lhes será dado, juntos, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Presta atenção. Quem nunca aqui, quando foi tomar um sorvete e comprou uma bola, você estava meio mão de vaca naquele dia, aí você, não, eu vou tomar só uma bola. Aí o cara pega, aí ele pega aquele scoop, né? Ele pega lá aquele negócio para colocar no seu copinho. Aí quando ele coloca no copinho, você diz para o rapaz, bota mais um pouquinho. É o velho chorinho, né? Eu vou usar um exemplo extremamente infeliz, mas que vai nos fazer pensar. Quando a pessoa compra uma dose, geralmente, de bebida, o que é que o cara faz, geralmente o garçom? Ele coloca o medidor e ele deixa aquilo transbordar, não é isso? Essa é a transbordante, essa é a medida transbordante. Que não seja essa o transbordar da sua vida, em nome de Jesus, né? Mas, e raspadinha? Quem é do tempo de raspadinha? Agora, eu estou falando daquela raspadinha limpa. Aquela que o cara passava na sua rua com uma pedra de gelo e ele raspava com aquela coisa de metal bem limpinha, sabe? Bem limpinha. A mão do cara, geralmente, né? A mesma mão que pegava no carrinho era a mesma mão que pegava no dinheiro, e a mesma mão é que pegava no copinho, e a mesma mão é que pegava naquele negócio de rapar. Quem se lembra disso? Ou seja, quem é desse tempo? Levanta a mão. Quem não é desse tempo? Oh meu Deus, os novinhos aqui. Olha, se você não é desse tempo, ou você já é muito velho, ou você é novo demais.
Mas uma coisa eu sei, escuta aqui, ó, escuta aqui. Aí lá vinha o seu Zé, eu digo, seu Zé, eu quero de morango, aquele morango puro, né? Que eles colocavam, o morango puro. Aí lá vai o seu Zé colocando. Quando chegava no topo, aí a gente dizia assim, seu Zé, balança. Por que é que ele balançava? Para que o líquido descesse mais, e seu Zé pudesse colocar mais coisa da raspadinha. Jesus está falando de algo semelhante, ele está falando o seguinte, que tudo que nós damos a Ele com generosidade e pelo reino, vai voltar em proporção, mas essa proporção será ultrapassada pela quantidade absoluta que Ele vai nos dar. Em outras palavras, eu dou algo por uma raspadinha normal, e Deus me dá a raspadinha transbordante. Jesus está falando que quando nós damos, Ele nos abençoa de maneira profunda. Quando nós damos na nossa vida, e Ele pega aquela medida, Ele balança, Ele sacode, ela é sacudida, mas ela tem outro quê? Ela tem outro nome aqui, qual é o outro, gente? Ela é sacudida, ela é calcada. O que é uma medida calcada? É quando você coloca dentro de um recipiente, e você vai lá e empurra para baixo, para caber mais. Não é assim, irmãos? Ou seja, Ele mostra-se de uma generosidade tamanha conosco, o Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Princípio da proporcionalidade. A palavra pouco, acompanha aqui, um pouco de grego aqui para todos. Vamos socializar a teologia, é uma das coisas que eu bato muito. Temos que socializar a teologia. Teologia tem que ser mais do que alguma coisa que se aprende no seminário. A palavra pouco no original em grego é pheidomenos. E pheidomenos significa uma parte de um todo. E o que Paulo está dizendo é que quem dá pouco, vai colher pouco na proporção, é óbvio. E a palavra que é usada é pheidomenos. Pheidomenos significa o quê? Significa alguma coisa que eu peguei um inteiro. Pense em uma torta, você pega uma torta e você reparte uma fatia daquela torta. Então você deu aqui em parte, pheidomenos. Mas o sentido aqui no texto, e o sentido da vida cristã, é que tudo aquilo que é pheidomenos, tudo aquilo que é em parte, é como se eu dissesse a Deus assim: Senhor, eu vou te dar apenas uma parte do que eu sou. Eu vou dividir, por exemplo, uma maneira de se agir dessa maneira, é você dividir a sua vida em esferas: sexualidade, negócios, amizade, ministério, igreja, sonhos, educação. Você divide tudo isso e diz: Senhor, eu vou te dar da minha vida em parte. Se eu pego essa palavra de Paulo no sentido espiritual, é muito simples. Se eu dou apenas parte do meu existir e coloco em parte do meu existir nas mãos do Senhor, é óbvio pelo princípio da proporcionalidade que eu não vou experimentar dádivas outras que eu experimentaria se eu fosse inteiro. E o inteiro aqui, semear com fartura, é a outra palavra que ele usa. Pheidomenos, parte. Semear com fartura, é piologia. É o termo que se usa na Bíblia que foi escrita, no original. É piologia, que significa algo que é feito com graça. Leia comigo: algo que é feito com generosidade em uma larga escala. Mas eu fui buscar na essência da palavra qual seria a expressão mais ligada ao que tem lá no grego. É piologia. Quando você fala em fartura, o sentido mais impressionante dessa expressão é com bênção. Com bênção. É aquela história, com bênção. Senhor, eu te dou isso aqui, eu dou isso com bênção. Eu dou isso, sabe, porque quando é com bênção, será sempre fartamente óbvio, de acordo com aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração. Senhor, eu dou disso com bênção, eu não dou disso com pressão, eu não dou disso por necessidade, eu não dou disso com tristeza, é com bênção, é piologia. Eu dou isso com bênção, Senhor.
E o que Paulo está dizendo é que aquele que dá com bênção, esse vai colher o quê? Com muito mais bênçãos. E ele vai explicando como é que se processa a multiplicação a partir de agora. Vira a página. A boa medida que Jesus está falando ali, a boa medida que Jesus nos dá de volta, atenção, atenção, não é necessariamente financeira, mas é sempre muito maior do que o nosso investimento no seu reino. Podemos plantar dinheiro e colher, por exemplo, paz e alegria que excedem o entendimento humano. Amém, irmãos? Agora deixa eu falar de uma coisa. Porque qual é o grande problema da teologia da prosperidade? É que o foco é finanças. O foco é riqueza. Observe que o discurso é sempre assim: eu encontrei Jesus, e aí eu ganhei uma casa, um carro, um emprego novo, e tal, e tal, e tal, e tal. E quando a gente vê nesse texto, e daqui a pouco no princípio da letra B, que é o princípio da motivação e da entrega, os três outros, a gente vai ver que Deus está querendo nos abençoar de todas as maneiras, e esse todas as maneiras, para que a gente seja generoso em todas as oportunidades, é algo que é visto como um conjunto de atos de Deus por nós e através de nós, que nos alegram, que nos deixam felizes e que nos permitem alegrar o coração dele e o coração das pessoas. Eu vou dar uma ideia para você. Você conhece irmãos ricos? Eu conheço irmãos ricos. Agora eu conheço irmãos ricos extremamente tristes. Extremamente tristes. Não dormem bem, amam o dinheiro, não são generosos, são grandes investidores, são grandes trabalhadores, mas quando o assunto é entregar-se pelo reino, estão ali. Deus está abençoando. Deus está abençoando. Mesmo assim, porque Deus é bom, né? Continua abençoando esse sujeito. Mas eu conheço pessoas que, como aquela que eu citei para vocês na semana passada, naquele vilarejo perto de Teixeira, de uma mulher que pegou talvez a única galinha que ela tinha para comer com os filhos naquela semana e quis matar para a gente comer com ela. E a alegria maior do mundo. Eu fico pensando, gente, que a questão que Deus quer nos chamar a atenção é como nós nos entregamos a Ele de maneira irrestrita, e não especificamente uma troca de coisas por outras coisas. Tem uma canção que eu gosto muito, que diz assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Aí eu fico pensando, qual foi a última vez que você parou para ver o sol nascer, não na perspectiva de um dia astronômico, mas de uma dádiva que se renova a cada dia com as graças de Deus e a misericórdia dele sobre a sua vida? Essa inteireza de alegria é muito maior do que toneladas de ouro. Nem todos os homens da Bíblia foram ricos, alguns foram, uns mais generosos do que os outros. E eu lhes disse uma vez: eu não posso pregar como doutrina algo que não se aplique a todos. Eu não posso dizer que há uma doutrina da bênção financeira inexorável, se ela não se aplicou a todos, inclusive ao próprio Jesus. O objetivo dessa série, sabe o que é? Desintoxicar a igreja com essa teologia fajuta e mentirosa. O que Deus está querendo é ensinar o seu povo novamente a ser feliz. E nós não vamos aprender a ser feliz se a nossa ligação de gratidão com Deus estiver ligada exclusivamente à saúde eterna e à riqueza perene. Mas uma coisa eu sei: Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Isso é bom de saber ou não é bom? Isso é bom de saber ou não é bom? Porque eu conheço muito rico que não dorme de noite, muito rico que tem conta para pagar, tem credor para cobrar, bota a mão na cabeça, porque o cálculo dele é o seguinte: eu vou perder 1 milhão nesse negócio, e ele já tem lá 50.
Mas eu vou perder 1 milhão com essa transação, eu não posso perder 1 milhão com essa transação. Aí ele está aí louco, ele não faz nada, ele está cheio, sabe, de pressão, e ele é cristão, ele vem para a igreja. Talvez eu esteja falando da sua vida agora, ninguém me falou nada a seu respeito, mas talvez eu esteja falando de você. Você não dorme de noite, você tem dinheiro, você está preocupado, eu vou investir mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou ganhar, eu não vou ganhar? E aí, vão tomar de mim? E pai, aquela loucura, enquanto eu tenho certeza que dentro desse auditório tem gente que ganha um salário mínimo, e se alegra, porque faz sua feirinha, pega o seu ônibus, ou comprou sua bicicleta, ou está pagando o seu apartamento na Caixa Econômica Federal, e tem a alegria maior do que a sua de levar os seus filhos para Las Vegas. Ele tem de levar os filhos dele para a Praia de Tambaú, para comer pipoca e chupar um rolete de cana. Nós precisamos redesenhar a nossa ideia de bênção. O que é bênção? A bênção é aquilo que eu preciso para suprir uma necessidade que Deus conhece. Não é necessariamente mais dinheiro ou mais saúde, porque tem muita gente, e aí eu me encontrei com uma irmã, um dia desse aqui, disse: minha irmã, como é que você está? Soube que você está fazendo um tratamento e tal, e aí fazendo um tratamento de saúde muito sério, como é que você está? Nunca me senti tão bem, porque hoje eu me vejo carregada nos braços do meu Senhor, aleluia. E tem gente pinotando feito frango novo, entendeu? Não está nem aí para Deus. Quem é mais abençoado? Me diga, quem é? Quem está esbanjando saúde e dinheiro, ou aquele que está entendendo que na hora que eu me entrego de corpo, alma e coração ao Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades, mas faz mais do que isso, Ele me faz feliz. Amém, irmãos? Vamos glorificar o nome do Senhor por isso, vamos? Ele me faz feliz. Segundo princípio, é quando Paulo fala aqui de maneira categórica, no verso 7, ele diz assim: cada um dê conforme o que, gente? Determinou em seu coração, não com pesar ou pois Deus ama quem dá com alegria. Segundo princípio, você quer ver a multiplicação de bênçãos de Deus na sua vida? Saiba de uma coisa: Deus está olhando a motivação do seu coração. Princípio da motivação correta, princípio da proporcionalidade, princípio da motivação correta. Vamos ler comigo. Nós colhemos abundantemente no reino de Deus quando plantamos com os motivos corretos. Em condições normais, olha que coisa interessante, em condições normais, um agricultor vai colher, caso plante por prazer, para ter lucro ou por orgulho. Mas no reino de Deus, os motivos do coração são realmente levados em conta. Presta atenção, olha que coisa interessante. Olha para mim. Se a terra, vamos pensar cientificamente, se a terra é boa, se a semente é boa, se foi adubado, e se vier chuva na estação certa, aquele agricultor vai ou não vai colher? Vai ou não vai colher? Ali está em foco a motivação do seu coração? Não. Ele vai colher se ele está querendo fazer aquilo por prazer, se ele está querendo fazer aquilo para comer, ou se ele está querendo aquilo para concorrer com o fazendeiro vizinho e dizer: olha, eu vou colher mais do que ele. Ele vai colher. A motivação não está aqui sendo determinante. É isso que muita gente não percebe no reino de Deus. Muita gente está achando que no reino de Deus é uma questão matemática em que eu dou e que não está em jogo a minha motivação. Ora, Paulo diz que Deus ama quem dá o que, gente? Com o que? Alegria. É óbvio que a motivação para Deus importa. E eu acho que nesse sentido nós somos extremamente pragmáticos. O pai do pragmatismo é o filósofo americano William James. E quer queira, quer não, embora James não tenha ido muito profundamente no que eu chamo hoje de pragmatismo ético, hoje o que se diz é o seguinte: os fins justificam os meios. Ou seja, se eu quero ser feliz, e o meio que eu vou usar para ser feliz é transar com todo mundo, é usar a droga que eu quero, ou passar noitadas fora de casa,
Então eu vou encontrar essa felicidade. O outro diz assim: não, eu quero ganhar dinheiro, esse é o fim, eu preciso pagar minhas contas. Então, os meios que eu vou usar não importam. Se eu vou sonegar, se eu vou mentir, se eu vou ludibriar o meu cliente, se eu vou ser desonesto. É mais ou menos essa a lógica que funciona na cabeça de muita gente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você vier à frente colocar a oferta, ou quando você sair para servir no ministério, pode ter certeza de uma coisa: a gente vai ver a sua ação, mas Deus está vendo a sua motivação, o que está por trás do que você está fazendo. E Deus fala sobre isso quando o profeta foi escolher o novo rei de Israel, Samuel. E ele começou a olhar ali para os filhos de Jessé e saiu dizendo: esse é bonito e forte. Aí Deus disse: não é esse não. Então é aquele outro. Também não é esse não, Samuel. É aquele outro. É esse não. Aí Deus disse: Samuel, Samuel, o que o homem vê não importa. O homem vê o exterior, mas Deus contempla o coração. Aí ele chegou e perguntou: tem mais alguém dos seus filhos? Tem um meninozinho. Está ali cuidando das cabrinhas. Então chame. Franzino, pequeno, não era homem de guerra, mas ali era o homem que Deus estava escolhendo para reinar na sua nação. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? Deus está sim interessado com as suas motivações. Tem muita gente, por exemplo, que quer servir no ministério por orgulho pessoal. Tem muita gente que quer contribuir no reino de Deus para ser reconhecido como tal. E uma coisa que eu tenho muito medo de fazer em igreja, e nós nunca fizemos, graças a Deus, e nem vamos fazer enquanto eu for presidente, e espero que ninguém faça se eu morrer, eu sair daqui, eu for exilado, perseguido aí por minhas colocações um tanto quanto revolucionárias, mas escutem, uma coisa que eu acho muito errado, é afixar na porta da igreja a lista dos dizimistas, e o que eles dão. Como é que se sente o cara que ganha um salário mínimo e está lá, R$67 o dízimo dele, e o cara que tem ali dízimo, R$1.000? O cara já começa a olhar para ele de maneira diferente, ele já começa a receber tratamentos diferenciados. Escuta, meu irmão, será que a gente não aprende com a história da viúva que foi depositar no gasofilácio uma moedinha? Será que a gente não aprendeu ainda? Então, meus irmãos, onde é que Paulo está querendo chegar? É que é o princípio da motivação, sim. Vá comigo. As palavras que marcam o princípio da motivação são amor genuíno. Tudo que você for fazer por sua mulher, por seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, tudo que você for fazer, faça o que Paulo está dizendo aqui, olha: Deus ama aquele que dá com alegria, conforme determinou no coração. Ou seja, determinou no coração, primeiro princípio, amor genuíno. Aí ele diz aqui: não com pesar ou por obrigação. O que não é por pesar é por alegria verdadeira. Eu inverti aqui. Amor genuíno, aí lá depois, alegria verdadeira. E ele diz assim também, não por obrigação, ou seja, o que não é por obrigação é por vontade própria. Então, Deus está sim preocupado com nossas motivações, e são 3 que Ele está buscando dentro de mim. Vamos repetir: amor genuíno, vontade própria e alegria. Todo mundo junto agora, todo mundo junto, vamos lá: amor, vontade própria e alegria verdadeira. Terceiro princípio, do 8 ao 11, vamos ler. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, observa aqui como Deus fala, viu? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada o que, gente? Toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, e tudo o que é necessário não é tudo o que é desejado, tudo o que é necessário, você possa fazer o quê? Vocês transbordem em toda boa obra. Olha a lógica aqui de Deus, escuta aqui, olha aqui, Deus vai fazer que toda a graça é tudo, a graça dele, toda a graça, para que você em todas as coisas, e também em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, você transborde em toda boa obra. Deus está falando aqui, gente, de algo que é completo, algo que nunca vai faltar. Ele está querendo dizer aqui
que quando nós nos entregamos nas mãos dele, continuamente, a gente vai ter toda a graça necessária para que em todo o tempo e em todas as circunstâncias nós possamos fazer toda a boa obra que ele deseja que a gente faça. Resumo da ópera. Quer o resumo? Se você tem a motivação certa no seu coração, princípio da letra B, e entende o princípio da proporcionalidade, o que Deus está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: meu filho e minha filha, vocês estão preocupados com o quê? Pode caminhar, não vai faltar combustível na sua vida. Você vai ter tudo o que você precisar para que você faça tudo aquilo que eu estou colocando no seu coração. Que bênção, pessoal! Nós temos a cidade viva toda para construir, vamos construir aquele troço todo lá. Em nome de Jesus, vamos construir o nosso auditório, que ainda hoje nós não temos, para a gente colocar os nossos carros no estacionamento seguro. Tem muita coisa para fazer ali, para ganhar aquela parte da cidade, os núcleos de atendimento integral, agora os sítios, através de transmissão via satélite de aulas de discipulado, mas também ao mesmo tempo de educação para o trabalho, educação para a libertação. Aí eu fico pensando, Senhor, hoje, para o projeto Sertão Vivo, nós precisamos de 10 milhões de reais, em 10 anos. Isso não é nada, nada. E para construir o resto da cidade viva, mais 20 milhões de reais. Os nossos projetos em 10 anos, eles precisariam de 30 milhões de reais. Aí, tu acha que eu estou preocupado com isso? Estou não, meu amigo, sabe por quê? Porque até hoje, Ele mandou tudo o que foi necessário para que a gente faça tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Então o dinheiro não é nada, o que vale é a obediência ao que Deus tem para fazer na sua vida, amém, igreja? A obediência para o que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, como é que isso acontece? Acontece eu em casa, vamos tomar um sorvetinho aqui, vamos orar? Ou eu já vejo pelos olhos da fé, tem um anjo, conversa de preguiçoso da pila, tem um anjo colocando um tijolo ali na cidade viva. Conversa de preguiçoso, tem um anjo que está colocando um tijolo. Ô Senhor, levanta, Senhor, os teus anjos. Levanta os teus anjos, corra nenhuma, rapaz. Que levanta os teus anjos. O anjo não vai fazer nada que Deus deu para você fazer. Isso só vai acontecer quando você entender o terceiro princípio, princípio da contínua entrega. Contínua entrega. Na vida de um servo de Deus, vamos acompanhar comigo. Na vida de um servo de Deus, a multiplicação das bênçãos será tão maior quanto for o desejo de reinvestir no reino. Você quer ter multiplicação de bênçãos na sua vida, sim ou não? Quem quer? Quem quer ter multiplicação de bênçãos? Então, receba para reinvestir, meu chapa. Deus lhe deu a graça de superar uma perda. Então, invista na vida dos outros com a experiência que você passou em ter tido essa perda e ter superado com o Senhor. Recebeu, reinvista. Recebeu dom, reinvista. Recebeu dádiva, reinvista. Coloque-se à disposição, entregue-se, porque aí nunca vai faltar os mantimentos necessários para que você faça. Vamos ler a bolinha 2 comigo, a bolinha 2 do letra C. Vamos lá, juntos. Observem que Deus quer nos enriquecer de todas as formas para que sejamos generosos em qualquer situação e aumentemos os frutos da nossa própria vida cristã. E finalmente, olha o que é que acontece. Olha a consequência final e é o último princípio. Vamos ler aqui a partir do 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando, que serviço era esse, gente? Que serviço era esse aqui? Levantar os recursos para a igreja de Jerusalém, não foi isso? Não foi isso, gente? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando, olha que coisa linda, em muitas o que, gente? Expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus, em razão de que eles vão louvar a Deus? Juntos, pela obediência que acompanha o quê? A confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros.
e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de o que, gente? De amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. O que é que Paulo está dizendo aqui? Escuta aqui. O que é que acontece quando eu me dou? O que é que acontece quando eu coloco tudo que sou e tudo que eu tenho nas mãos do Senhor? O que é que acontece? Duas coisas. Primeira delas, Paulo está dizendo o seguinte, que o que vocês estão fazendo, coríntios, enviando dinheiro para Jerusalém, não está só suprindo necessidade, não. O que está acontecendo é que o povo lá em Jerusalém, que a propósito, não contem a ninguém, eram inimigos dos gentios, se lembram? Porque os cristãos convertidos do judaísmo achavam que os cristãos convertidos de outras culturas eram gente de segunda. E Deus usou a estratégia para que Paulo aproximasse. Quando os judeus começam a receber dinheiro de igrejas gentílicas, o que é que eles começam a fazer? Oh meu Deus, eu não acredito. Você já viu que tem coisa mais arretada do que você abençoar um inimigo? Quem já experimentou abençoar um inimigo? O cara te fez um mal da bexiga, da boca, e tu vai e dá um negócio para ele. Tu abençoa ele com alguma coisa. O cara fica, é o que a Bíblia chama de quê? Amontoar o quê? Brasa viva na cabeça, o cara fica se queimando. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, vocês estão fazendo, não está só suprindo a necessidade deles, não. Está transbordando em oração por vocês, em gratidão. Oh meu Deus, nos perdoe, porque a gente fez isso com os nossos irmãos, porque que a gente duvidou que eles eram tão cristãos como nós, porque eles não guardam sábado, porque que eles não vão para a sinagoga, ou porque eles comem esse ou aquele tipo de carne. Senhor, nos perdoa, e aí Paulo disse que começou a transbordar a generosidade, e eu vou dizer uma coisa para você, a existência da igreja internacional, da igreja primitiva, da igreja que se expandiu, tinha sim uma direta conexão com uma necessária pacificação entre cristãos judeus e cristãos gentios. E olha o que aquele dinheiro produziu, gente. Estão lembrados daquele negócio que o cara planta dinheiro e nem sempre colhe dinheiro? Eles plantaram dinheiro e colheram amor, oração e intercessão por eles. Me diga uma coisa, em sã consciência, gente boa, eu sei que você é inteligente, tu acha que o povo do sertão vai conseguir retribuir esses poços que a gente cavou para eles? Acha? Alguém aqui está esperando que eles vão devolver os 50 mil reais que nós investimos até hoje? Vão não, meu amigo, e nós não estamos atrás disso não, mas uma coisa eu sei que está acontecendo lá. Todas as vezes que aquelas famílias estão agora, aquelas quase 700 pessoas beneficiadas daquela área, estão indo buscar água para beber nessa época que o calor está torrando, e uma aguinha para molhar a muleira, eles pensam naquele povo de João Pessoa que nem o nome da igreja eles sabem, porque não foi dito. E sabe o que está acontecendo? Transbordando de gratidão a Deus pela nossa vida. E sabe o que foi que uma pessoa disse lá? Já vi de tudo na minha vida, agora nunca vi crente chegar num sítio sem empurrar o evangelho de goela abaixo da gente e construir um poço para matar a nossa sede. Nesse Deus eu acredito. Amados, você não tem noção do que a gratidão pode fazer, você não tem noção do que a entrega, a generosidade pode fazer no mundo. E quando alguém louva a Deus pela sua vida, completa-se o objetivo primeiro da reforma: viver para glorificar a Deus e para alegrar a humanidade. Olha o que é que tem aqui, leia comigo. Último princípio, princípio da glorificação divina e da alegria humana. A generosidade produz também uma grande onda de alegria na humanidade. E quando o mundo percebe que os cristãos são generosos, a graça é multiplicada, corrige aí, por Deus, e glórias são dadas ao Senhor. Tu sabe o que é isso, brother? Você sabe o que é viver para produzir no coração dos outros gratidão a Deus e orações ao seu favor? Isso aqui que eu falei hoje eu acredito. Por isso aqui eu morro.
por isso aqui eu vou para a cadeia, se for preciso. Agora, por esse evangelho, se você está atrás de um outro evangelho, que não é esse evangelho simples que eu acabei de passar para vocês, de um Deus que entrega o Filho para nos salvar, e ao mesmo tempo deseja que a gente entregue a nossa vida, para que Ele salve mais pessoas, e para que a graça dele seja vista pelo mundo, então você não conhece o evangelho de Jesus, me perdoe. Você pode ter 10 Bíblias na sua casa, pentecostal, tradicional, de estudo, da mulher, da oração, da mulher que ora, da mulher que chora, você pode ter a Bíblia que for, se você não entende que isso aqui é o evangelho simples que Jesus quer para nós, você ainda não entendeu. Quando eu comecei a série, muita gente disse, agora o pastor virou a casaca, exponencial, bênção da multiplicação, vai ficar todo mundo rico. É possível que você fique rico. Agora a primeira coisa que você tem que fazer para ficar rico, quer uma dica? Vá acordar cedo, vá estudar, vá se reciclar, vá trabalhar honestamente e vá ajudar as pessoas. É possível que Deus seja gracioso com você nessa área, mas uma coisa eu lhe digo, não queira riqueza nem pobreza, mansões ou casebres, camarão ou ovo. Queira ser feliz e diga, Senhor, a tua felicidade e o meu senso de participação no teu reino e de ser usado por ti para promover a tua glória e a alegria da humanidade, para mim basta, eu estarei sempre feliz com tudo aquilo que o Senhor estiver reservado para mim, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, meu amigo, que o resto é brincadeira, meu amigo, o resto é 9 horas, esse é o evangelho de Jesus. Conclusão e pergunta-chave. Vamos para a conclusão comigo, vamos ler a conclusão e vamos ler o pensamento final. A pergunta-chave eu vou deixar para a ministração, a banda pode subir. Vamos lá, juntos comigo. A multiplicação não ocorre sem entrega total, sem motivos corretos, sem reinvestimentos no reino e sem que Deus seja glorificado. Pensamento final. Vamos ler todos juntos agora. Agora você vai colocar isso como sendo uma oração que você vai fazer ao Senhor agora. Vamos lá. A minha vida só encontrará sentido pleno quando eu deixar de viver para mim mesmo e passar a viver para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. Vamos dizer de novo, juntos, vamos lá. A minha vida só encontrará sentido pleno quando eu deixar de viver para mim mesmo e passar a viver para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. Aleluia, Senhor.